Olá, tudo bem? Aqui é Cassiano Corrêa. Nessa aula vamos falar sobre um novo tipo de teste rápido que está chegando ao Brasil, que é chamado teste rápido para anticorpos anti-spike, ou também chamado anticorpos antiproteína S. E vamos explorar um pouco quais são as aplicações desse tipo de teste, tanto em clínicas como em farmácias, numa visão de atenção primária à saúde. Aqui eu trago a nossa jornada, o nosso conteúdo programático. O que você vai ver aqui nesse vídeo? Você vai ver uma revisão sobre anticorpos anti-spike. Vamos revisar um pouquinho as questões relativas à estrutura do vírus, qual é a função da proteína S, como é que os anticorpos produzidos contra essa proteína S podem nos proteger da infecção pelo coronavírus e desenvolvimento da Covid-19. A gente vai ver também quais são as indicações desse tipo de teste rápido, para que tipo de pessoas, em que tipo de situação a gente faz esse teste, quais são os tipos de testes disponíveis no mercado e os princípios que estão por trás, os detalhes desse procedimento. E, por fim, a interpretação dos resultados e orientação ao paciente, uma vez que você realiza o teste nesse paciente e entrega o laudo para esse paciente do teste realizado. Então, começando pelos anticorpos anti-spike, essa é uma terminologia que, para muitos profissionais de saúde, farmacêuticos, ainda é uma terminologia nova. Para a gente poder entender o que são os anticorpos anti-spike, é importante a gente revisar a estrutura viral inicialmente. Então, vamos lembrar que o coronavírus é um RNA vírus e que ele possui uma série de proteínas, sejam proteínas estruturais, proteínas de superfície, e, particularmente, o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem 4 proteínas que são muito importantes e contra as quais a gente produz anticorpos. Uma delas é a proteína spike, que é super importante, a gente vai falar mais dela. As proteínas de envelope, que também são proteínas E, chamadas proteínas de superfície, de membrana. A proteína M de membrana, que é essa aqui que está ilustrada na figura. E as proteínas de núcleo capsídeo, também chamadas de proteínas N. O nosso organismo, ele produz anticorpos, ele é capaz de produzir anticorpos a partir de uma infecção natural contra qualquer uma dessas proteínas. E todos esses anticorpos vão ter um papel importante no combate à infecção, na tentativa de bloquear a ação do vírus e bloquear o processo patogênico. Entre esses, a gente vai ver que existem anticorpos que são específicos contra a proteína spike e que tem um papel específico de tentar impedir a entrada do vírus na célula. Entrando um pouco mais no detalhe sobre a proteína S, que é o objetivo aqui da nossa aula, a proteína S é essa proteína de superfície do coronavírus que tem um papel muito relevante na ligação, na conexão do vírus com a célula humana e, posteriormente, na entrada do vírus nessa célula humana. Então, essa proteína S, ela é composta aqui de 2 subunidades, uma subunidade mais próxima da membrana viral, chamada de S2, e uma subunidade mais distal, chamada de S1. Essa parte S1 da proteína S é a que vai se conectar com o receptor da célula humana, que nesse caso é chamado de ACE2, ou receptor da enzima conversora de angiotensina, também muito conhecido como receptor ECA2, e a partir dessa conexão da proteína S com o ECA2 é que o vírus consegue entrar na célula humana e se replicar e produzir o processo infeccioso. Então vejam que essa ligação mostra que a proteína S para o vírus, para o coronavírus, ela é fundamental para que o vírus consiga se replicar. E especificamente nessa subunidade S1 existe uma região chamada de RBD, que é a região, o domínio de ligação ao receptor, que é a parte específica da proteína que vai se ligar, que vai se encaixar nesse mecanismo de chave e fechadura que a gente está acostumado para poder produzir a entrada do vírus na célula humana. Então, olha como a proteína S tem esse papel importante. E aí, uma vez que você produz anticorpos contra essa proteína S, seja um anticorpo contra a região S2, ou seja um anticorpo que se encaixa melhor na região S1 e especificamente na região RBD, nós estamos falando de anticorpos que têm por finalidade tentar atrapalhar, tentar impedir que esse vírus se conecte na célula humana, portanto, anticorpos de defesa muito importantes. Então, por definição, o que seriam esses anticorpos anti-spike ou antiproteína S, Então, são anticorpos específicos capazes de se ligar à proteína spike, como a gente já viu,
visando impedir a entrada do vírus nas células humanas e, consequentemente, a sua replicação intracelular. Os anticorpos anti-spike apresentam, portanto, função neutralizante quando comprovadamente impedem a entrada do vírus nas células humanas. Então aqui tem uma distinção entre dois conceitos que muitas vezes se confundem. O que é um anticorpo anti-spike? É um anticorpo capaz de se ligar na proteína S, um anticorpo que ele é identificado como específico contra a proteína S e em especial contra aquela região S1 e aquela região chamada de RBD. Por outro lado, o que é a função neutralizante? É quando esse anticorpo específico anti-spike efetivamente consegue impedir que o coronavírus entre na célula humana, ele consegue neutralizar aquela ligação com o receptor ECA2 da célula humana, e aí a gente diz que esse anticorpo tem função neutralizante. Então, esses são os anticorpos neutralizantes que tanto se fala, né? E aqui mostra esse mecanismo, né? Então, os anticorpos neutralizantes são aqueles capazes de se ligar à proteína S, geralmente no domínio RBD, domínio de ligação ao receptor que a gente viu, impedindo a ligação do vírus ao receptor ACE2 e sua posterior entrada na célula humana. Então, um resumo até aqui dos pontos mais importantes referentes a esses conceitos de proteína S, de anticorpos anti-spike, de anticorpos neutralizantes. Quando um anticorpo anti-spike é capaz de bloquear a entrada do vírus na célula, ele é chamado de anticorpo neutralizante. Porém, gente, aqui é importante, nem todos os testes ou nem todos os exames disponíveis no mercado são capazes de detectar a função neutralizante, sendo a maioria voltada à detecção apenas da presença de anticorpos específicos para a região RBD da proteína spike. Existem exames feitos em laboratórios com determinadas tecnologias que avaliam função neutralizante. Então ele vai detectar o anticorpo, vai medir essa função neutralizante, vai quantificar, inclusive, a quantidade de anticorpos neutralizantes. Por outro lado, existem testes, a maioria dos testes rápidos, inclusive, é assim, que não detecta a função neutralizante, mas apenas consegue detectar se eu tenho ou não anticorpos específicos para a proteína spike, em especial anticorpos específicos para essa região RBD da proteína spike. É por isso que aqui nessa aula, e você vai ver isso em toda a padronização de laudagem do Clinicar, nos procedimentos operacionais padrão, que a gente chama, de modo geral, então, esses testes, de anticorpos anti-spike ou antiproteína S, e não chamamos de testes de anticorpos neutralizantes. Essa é uma distinção bem importante, como a gente já viu. Indo para a nossa parte 2 aqui, quais são as indicações desse tipo de teste rápido, portanto, de anticorpos anti-spike? Existem duas indicações importantes, né? Para que tipo de paciente, né? Qual é a vantagem? Por que uma pessoa faria um teste rápido de anticorpo anti-spike? Duas possibilidades, né? Dois benefícios aqui mais importantes. Primeiro, pacientes que tiveram Covid-19, tiveram infecção natural em algum momento no passado e já estão curados há pelo menos 30 dias. Essa é a indicação que a gente diz pós-infecção natural. Nesse caso, eu já tive tempo suficiente, 30 dias, de fazer a soroconversão, de produzir anticorpos específicos anti-spike, e aí o teste vai poder me mostrar se aquela pessoa possui ou não anticorpos específicos antiproteína S, portanto, mostrar se ela fez uma soroconversão para esse tipo de anticorpos. E a segunda indicação, que é a que mais tem sido falada, é pessoas que tomaram a vacina da Covid-19, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja a vacina da Pfizer, qualquer tipo de vacina. Nesse caso, quando esse paciente já recebeu o esquema completo da vacina contra o coronavírus, há pelo menos 30 dias, é o melhor momento para ele realizar o teste de anticorpos anti-spike. Nesse caso, a gente vai dizer que é uma indicação da pós-vacinação. Então veja que a gente tem aqui esse 30 dias, eu vou falar mais sobre isso, e essas duas situações, que é infecção natural e pós-vacinação. Então, quais seriam, por outro lado, as situações não indicadas para o teste rápido, né? Situações naquelas em que, se você fizer o teste, ou a interpretação vai estar comprometida, ou talvez um resultado pode ser falso negativo ou falso positivo, e você pode acabar tendo um resultado que clinicamente não serve para muita coisa. Primeiro caso é a pessoa que está com suspeita de infecção ativa, na fase sintomática, a pessoa está doente, está com febre, está com sintomas do Covid-19, estando ou não confirmado essa infecção por coronavírus, não é o momento de fazer um teste de anticorpos.
a gente sabe que esse é o momento de fazer teste de antígeno para detectar a presença do vírus. Então não está indicado o teste nesse caso. Pessoas que tiveram Covid curada há menos de 30 dias, apesar dos fabricantes de alguns testes dizerem, a partir de 15 dias da infecção natural já dá para detectar anticorpo antiproteína S. É verdade. Mas ainda assim, nesse tempo mais curto, a chance de falso negativo é maior. Vamos lembrar que existe uma janela de soroconversão, muitos pacientes pode demorar mais tempo para poder soroconverter. E aí, se você faz um teste numa pessoa que teve coronavírus há 15 dias e der negativo, você vai ter que repetir esse exame depois de mais 15 dias. Então, a gente entende que é mais seguro, faz mais sentido você aguardar 30 dias para poder ter um resultado mais confiável desse teste na pós-infecção natural. Outro caso é pacientes que receberam apenas uma dose da vacina ou que receberam o esquema completo, mas há menos de 30 dias. Também não recomendamos, aqui por precaução, fazer o teste nesse caso. A gente recomenda que aguarde pelo menos 30 dias da dose completa da vacina, do esquema completo, pelo mesmo motivo, porque você pode ter pacientes que ainda não tiveram uma soroconversão ou que já tiveram alguma produção de anticorpos antiproteína S, mas em quantidade, em concentração muito baixa, às vezes abaixo da sensibilidade do teste. E aí, apesar de alguns fabricantes recomendarem que a partir de 15 dias já dá para fazer, da mesma forma, se der negativo, você vai ter que repetir. Então, também para ter um teste mais confiável, com menos chance de falso negativo, melhor você aguardar 30 dias do esquema completo. Essa é a nossa recomendação. E o último caso é pessoas assintomáticas, saudáveis, que nunca tiveram a doença e que não receberam a vacina. Não tem sentido fazer um teste de anticorpo ou anti-spike nesse caso, não tem nenhuma indicação. Até porque se você fizer e der positivo, você vai ficar com uma situação estranha na mão, porque é uma pessoa que não teve infecção natural, não tomou vacina, como é que pode dar positivo um anticorpo anti-spike? Será que ela foi um caso assintomático de infecção? Ou será que isso é um falso positivo? Será que pode estar dando reação cruzada com algum outro tipo de vírus, com outro tipo de coronavírus? Você começa a entrar numa seara de valor preditivo baixo, né? Um resultado positivo, por exemplo. E aqui, nesse quadro resumo, vamos recapitular um pouco quais são, então, as situações de indicação, não só do teste anti-spike, mas dos testes que a gente já está acostumado, teste de antígeno, teste de anticorpos IgG e IgM, que não são específicos anti-spike, que são os anticorpos tradicionais que a gente já tem no mercado. Quando é que cada teste desse está indicado, né? Vamos encaixar isso aqui. Então, vamos lembrar, pacientes que estão naquele quadro super agudo, né, que acabaram de iniciar os sintomas há 1 a 2 dias de suspeita do Covid-19, nesse caso, você até poderia indicar o teste de antígeno, mas tem muito risco ainda de falso negativo. Então, é uma janela aqui em que você não tem nenhum teste específico para identificar a doença. Até existem testes que determinam anticorpos IgA, que estão sendo indicados para essa fase mais precoce, mas, em geral, você não tem um teste aqui que seja indicado para diagnóstico nessa fase. Entre 3 a 7 dias do início dos sintomas, o teste tradicional é o teste de antígeno, seja o teste rápido, aqui a gente está falando de testes rápidos, mas no laboratório se faz o PCR, com o objetivo de identificar se há presença do vírus e se realmente é Covid-19 aquele quadro sintomático do paciente. A partir do 8º dia, e especialmente a partir do 15º dia, você já pode detectar anticorpos nesse paciente. Inclusive, se ele ainda tiver sintomas, você já pode detectar anticorpos. Geralmente, os primeiros anticorpos que surgem são IgM, como a gente sabe, posteriormente IgG, mais numa fase convalescente. E aí, lembrar que os testes tradicionais que a gente tem no mercado não são necessariamente específicos para a proteína S. São anticorpos que podem detectar anticorpos contra outras estruturas proteicas do vírus, que são os testes que eu estou chamando aqui de não específicos ou os testes tradicionais. E aí a gente tem o novo teste de anticorpos anti-spike, que, como a gente já viu, vão ser mais indicados, são mais específicos e vão ser mais indicados a 30 dias após a doença ou 30 dias após a vacinação completa. E agora vamos passar um pouquinho sobre o algoritmo e árvore de decisão de como é que eu aplico esse teste, seja na clínica, seja na farmácia. Então aqui eu estou colocando em 4 etapas esse algoritmo e a primeira etapa é saber se o paciente tem indicação, né? Então, é um paciente que teve Covid-19 ou recebeu o esquema completo da vacina Covid-19 pelo menos 30 dias? Sim ou não?
Se sim, segue o algoritmo. Se não, a gente tem uma primeira situação aqui de descarte em que esse teste pode não ser recomendado. E se você, farmacêutico, profissional de saúde, decidir fazer o teste mesmo assim, você tem que estar ciente de que os resultados podem ser mais confusos e a interpretação clínica pode ser menos confiável. Se ok, vai para a segunda etapa, que é, existe alguma contraindicação? Aqui só reforçando de novo a questão da indicação do teste. Como a gente já viu, se é uma infecção ativa ou se é uma infecção natural, vacinação a menos de 30 dias, ou se é um paciente totalmente assintomático sem história de vacinação ou de infecção natural, de novo, né, você não deveria fazer o teste nesse paciente e recomendar que o paciente aguarde o tempo mínimo, né, para poder realizar. Se tudo ok, você segue para a etapa 3, que é vou refazer o teste, né, realizar o procedimento de teste laboratorial remoto ou de teste rápido, conforme a orientação do fabricante. Cada teste tem as suas particularidades, mas os passos gerais vão envolver ali a coleta, a aplicação daquela amostra, esperar o tempo necessário para correr o cassete, fazer a leitura visual e aí você vai registrar os resultados, emitir o laudo ao paciente. Interpretação do resultado e orientação do paciente, a gente vai entrar em mais detalhes, mas basicamente você pode ter um resultado binário, né? Ou você tem um resultado reagente positivo, que indica presença de anticorpos antiproteína S naquela amostra para aquele paciente, ou um resultado negativo, não reagente, que indica ausência de anticorpos antiproteína S. E aí, indo adiante, daqui a pouco a gente entra mais na questão da interpretação e da orientação ao paciente em detalhes. Quais são os tipos de testes que a gente está vendo no mercado, que estão chegando, e quais são os princípios ou as características por trás de cada um desses testes, né? Especificamente na Clinicar, nesse momento que a gente está gravando essa aula, a gente tem aí pelo menos 4 tipos de testes antiproteína S que já estão padronizados pelo laboratório, disponíveis na plataforma para laudagem, com todo o suporte para os farmacêuticos poderem fazer. Um deles é o teste da Chembio, o outro teste da Ecodiagnóstica, da Med Levenson e da Vitra. Rapidamente passando aqui as diferenças entre eles, né? O teste da Chembio é um teste específico anti-spike RBD, não é um teste que avalia a função neutralizante, é um teste que diferencia IgM e IgG, portanto você tem 2 áreas de teste no cassete, tem uma sensibilidade bastante alta, essa é uma característica de todos os testes, uma sensibilidade, uma especificidade muito alta, o que é muito bom. E o teste da Chembio tem uma característica particular, que ele vem com um leitor chamado DPP System, que ajuda na leitura desse cassete e que permite, inclusive, uma leitura semi-quantitativa. Quer dizer, ele vai dar ali faixas de concentração indicando quanto, aproximadamente, você tem de anticorpos antiproteína S naquela amostra. O teste da Ecodiagnóstica, chamado de Ecoteste AB+, é um teste que detecta anticorpos específicos anti-spike, RBD, mas também anticorpos anti-N, que é aquela proteína de núcleo capsídeo do vírus. Então aqui a gente está falando de determinação de anticorpos contra 2 regiões específicas do vírus. Não é também um teste que avalia a função neutralizante, é um teste que diferencia IgM e IgG, que tem uma boa sensibilidade e especificidade, e aí, portanto, é um teste que tem uma indicação dupla, porque ele tanto pode ser usado como um teste para verificar anticorpos, soroconversão pós-vacina, mas também infecção natural e diferenciando fase aguda e fase convalescente nesse paciente. Então é um teste que ele acaba sendo multifacetado, você pode usar em diferentes momentos da história natural daquele paciente, vacinado ou não, e conforme o resultado de IgM ou IgG positivo, fazer uma interpretação daquele quadro. A Med Levenson tem um teste chamado de anticorpos antiproteína S, também é um teste específico anti-RBD, não avalia função neutralizante, nesse caso não diferencia IgM e IgG, portanto ele determina a presença de anticorpos totais, alta sensibilidade e especificidade, e uma característica aqui, uma curiosidade até, é que a área teste daquele cassete, ele detecta a presença de anticorpos anti-spike, incluindo a região RBD, que é aquela região externa da proteína S que a gente viu, que se liga ao receptor da célula humana, mas também uma outra parte dessa proteína S chamada NTD, que é uma outra porção terminal da proteína e que também é detectado. Portanto, é um anticorpo antiproteína S específico para RBD, mas não somente para RBD, ele detecta também anticorpos que se ligam a outras partes da proteína S aqui. E por fim a Vitra, que tem um teste chamado Smart Test CoV-NAB, que também detecta a presença de anticorpos específicos contra spike e região RBD,
Mas nesse caso, o principal diferencial é que a Vitra traz um teste que tenta simular a interação do anticorpo com a ECA, com o receptor. No cassete também existe o receptor. E aí é um teste que se coloca como avaliador da função neutralizante. Ele tenta simular essa ligação, né, verificação de ligação entre a proteína S e o ECA, o receptor ECA, e assim ele consegue detectar se o anticorpo presente na amostra consegue bloquear essa ligação entre proteína S e a ECA, portanto, um anticorpo neutralizante nesse caso. Não diferencia IgM e IgG, mede anticorpos, determina anticorpos totais, alta sensibilidade e especificidade, e, portanto, aqui ele tem essa característica da detecção da função neutralizante. Uma característica diferente desse teste é que o sistema de leitura é diferente. A gente está acostumado a ver que quando eu tenho cor na linha de um cassete, eu tenho um resultado reagente. Nesse teste da Vitra, ao contrário, para eu ter um resultado positivo, presença de anticorpos, eu não posso ter uma reação colorimétrica ali naquela região teste. E além disso, com base na leitura visual, é possível inferir um resultado semi-quantitativo. Então, o ponto de atenção aqui desse teste é que o farmacêutico tem que estar muito atento com o formato da leitura do teste, que é diferente dos cassetes que a gente está acostumado. E agora, indo para a parte final dessa aula, vamos falar um pouco sobre interpretação dos resultados, entrando um pouquinho mais em detalhe, como é que você interpreta e como é que você pode orientar o paciente da melhor forma. Então, aqui a gente tem um algoritmo também, detalhando um pouco mais a partir do resultado do teste. Eu vou diferenciar aqui resultados e interpretação de um paciente vacinado e de um paciente que não recebeu a vacina e que teve a infecção, né? Estou chamando aqui de pós-infecção. Um paciente vacinado, eu posso ter, portanto, dois resultados aqui. Um resultado não reagente, negativo, que indica ausência de anticorpos, anti-S, ou um resultado positivo, reagente, que indica a presença de anticorpos anti-S. Um paciente vacinado, passado 30 dias do esquema completo, que dá negativo para a presença de anticorpos anti-S, esse é o resultado que a gente não gostaria de obter, porque isso indica que pode não ter havido soroconversão pós-vacinal. Em outras palavras, eu tomei a vacina, mas eu não desenvolvi anticorpos, portanto, eu não estou literalmente imunizado, né? Esse caso é um caso bastante polêmico, tem que tomar cuidado com esse resultado, porque o fato de eu não ter soro convertido na vacina não significa que eu não possa ter outras defesas desenvolvidas a partir daquela vacinação, especialmente se eu tiver tomado Coronavac, a vacina que é de vírus inativado, vírus inteiro, né, inativado, mas é um resultado preocupante, porque eu espero que um paciente vacinado desenvolva, né? Porém, uma pequena parcela das pessoas nunca vai soroconverter mesmo tomando vacina, e a gente precisa ter clareza sobre isso. Então, o que fazer nesse caso, né? Você orienta o paciente, a gente vai entrar em detalhes sobre isso, mas esse é um paciente que deve passar por uma avaliação médica para se avaliar as opções, inclusive uma opção de tomar a vacina de novo, ou uma opção de repetir esse teste conforme a gente vai ver num laboratório, aguardar um tempo maior para ver se essa soroconversão pode acontecer de forma mais tardia. Então existem algumas aí saídas para essa interpretação. Por outro lado, se ele tiver um resultado positivo, se for positivo para IgM, naquele teste que diferencia, significa uma soroconversão vacinal recente. Se for positivo apenas para IgG, indica uma soroconversão vacinal normal, posterior aí a um tempo, normalmente 30, 45, 60 dias, você deve ter IgG positivo e IgM já provavelmente vai dar não reagente, né? Aqui do outro lado, indo para pós-infecção, paciente não vacinado, portanto pessoa que teve a doença, da mesma forma, se eu tiver um resultado não reagente, indica que eu não tenho anticorpos específicos antiproteína S, apesar de ter tido a doença, significa que eu estou mais suscetível à infecção novamente, né? Eu tenho aqui, entre aspas, menos proteção. Pode acontecer? Pode acontecer, principalmente em pessoas que tiveram quadros muito leves de Covid-19, sintomas muito brandos, ou até mesmo pacientes que tiveram um teste positivo para antígeno, né, para infecção viral, mas que eram praticamente assintomáticos. Pode acontecer dessas pessoas não desenvolverem anticorpos em quantidade suficiente. Por outro lado, se der reagente positivo, presença de anticorpos anti-S, aí a gente cai naquele modelo mais tradicional da infecção. Se eu tiver IgM positivo, significa uma infecção mais recente, em termos de tempo, né? E se eu tiver IgG positivo, significa uma infecção mais tardia, uma fase convalescente,
E esses anticorpos IgG tendem a durar meses, né? Já existem estudos dizendo que pelo menos a partir de 7, 8, 9 meses depois da infecção, principalmente pessoas que tiveram quadros mais graves, persiste a presença de anticorpos específicos antiproteína S. E aqui, por fim, gostaria de detalhar um pouco mais a questão da interpretação e da conduta. Então, de novo, se eu tenho um paciente que deu presença de anticorpos anti-spike, o que é um resultado aqui desejável, né? Orientar o paciente de que ele testou positivo para anticorpos anti-spike, o que significa que houve soroconversão, formação de anticorpos específicos pós-doença ou pós-vacinação. Importante manter, nesse caso, as medidas de combate à pandemia mesmo assim. Uso de máscara, distanciamento social e higiene das mãos. Portanto, não vamos recomendar nunca que um paciente pare de seguir essas recomendações, mesmo que dê positivo para anticorpos anti-spike, pós-vacina ou pós-doença, pois a presença de anticorpos anti-spike não garante que a pessoa não possa ter uma reinfecção e não evita que a pessoa possa ser um transmissor do vírus a outras pessoas. Pelo contrário, né, essa pessoa geralmente, se ela tem anticorpos anti-S, ela pode se infectar novamente. Como ela já está mais protegida, ela pode ter sintomas tão brandos que ela nem percebe. Isso obviamente é uma coisa boa para ela, mas ela pode ser um transmissor assintomático. Num caso de ausência de anticorpos anti-spike, seja pós-infecção natural, seja pós-vacinação, eu tenho uma situação um pouco mais complicada. E aqui eu trago 3 explicações possíveis, né? Uma delas é a janela imunológica. O paciente pode estar demorando mais do que a média das pessoas, da maioria da população, para converter. Então, se ela repetir o teste depois de 2 semanas, depois de 4 semanas, talvez dê positivo. Então, essa é uma explicação possível. Outra é que ela pode estar com uma titulação muito baixa de anticorpos, que pode estar abaixo da sensibilidade do teste. Pode acontecer. Então, da mesma forma, se repetir esse exame depois de 15 a 30 dias, pode ser que essa titulação, essa concentração suba e aí esse exame positive. Ou realmente pode ser uma pessoa que não soroconverteu, não produziu esse tipo de anticorpo, seja pós-doença ou pós-vacinação. Lembrando que, principalmente no pós-doença, eu tenho outras linhas de defesa, não só anticorpos anti-spike. Então, não significa que essa pessoa não pode ter algum tipo de produção, melhor dizendo, não pode ter algum tipo de mecanismo imunológico de proteção. Condutas nesse caso, né? O que eu posso recomendar para uma pessoa que teve exame negativo, seja pós-vacina, seja pós-doença? Um procedimento simples, repetir o teste 15 dias depois para confirmação desse resultado positivo, antes de ir ao médico, antes de se preocupar. O outro é realizar um teste de Covid IgG/IgM tradicional, caso o teste que você fez não detecte esses anticorpos contra outras porções do vírus, você pode fazer um teste, né? Covid IgG/IgM tradicional, que pode detectar outros tipos de anticorpos contra o coronavírus e pode dar positivo. Isso pode ajudar a entender que a pessoa tem anticorpos, mas não tem aquela quantidade específica de anticorpos anti-S. Pode ser indicado realizar sorologia no laboratório. Existem exames que acabam sendo mais sensíveis do que os testes rápidos, e aí eu posso usar essa outra metodologia para confirmação, inclusive dosando anticorpos anti-S. E no caso de pessoas vacinadas que não tiveram soroconversão, para falar que esse paciente vai ter que tomar de novo a vacina somente após avaliação médica. Então, não faça essa orientação. O senhor deu negativo, tem que tomar de novo a vacina. Não existe protocolo para isso ainda. No momento em que tiver, a gente vai fazer divulgação sobre isso. Então, é melhor você simplesmente orientar o que isso significa, fazer a orientação desse paciente ao médico, vai repetir o exame no laboratório. Se realmente der negativo e confirmar que não houve soroconversão pós-vacina, o médico vai ter a conduta adequada e, nesse caso, ele é responsável por fazer essa conduta com o paciente. É isso. Terminamos aqui essa aula. Espero que tenha sido útil. Boa sorte para você. É isso aí.